São Paulo, o apóstolo dos gentios e a voz do Evangelho ao mundo. São Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, é uma das figuras mais influentes do cristianismo e autor de grande parte do Novo Testamento. Sua história é um poderoso testemunho de conversão, graça divina e dedicação total ao serviço de Cristo e de sua Igreja. Ele desempenhou um papel essencial na expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas, levando o Evangelho a muitas partes do mundo antigo. São Paulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo em Tarso, uma cidade da Cilícia, atual Turquia, que era um importante centro cultural e comercial do Império Romano. Seu nome original era Saulo, em homenagem ao rei Saul de Israel, e ele era judeu da tribo de Benjamim. Além disso, possuía a cidadania romana, um privilégio que o ajudaria em sua missão evangelizadora. Saulo foi educado segundo a tradição judaica, sob um dos mais respeitados mestres do judaísmo na época. Ele era fariseu, rigoroso observador da lei de Moisés, e sua formação o tornava profundamente zeloso em sua fé. Essa devoção o levou a se tornar um perseguidor ferrenho dos cristãos, que ele via como uma ameaça à pureza da religião judaica. A grande transformação na vida de Saulo ocorreu durante sua viagem a Damasco. Ele estava a caminho dessa cidade para perseguir os cristãos, quando foi envolvido por uma luz intensa vinda do céu e caiu por terra. Nesse momento, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa experiência mudou completamente a vida de Saulo. Após a visão, ele ficou cego por 3 dias, durante os quais jejuou e refletiu profundamente. Em Damasco, foi curado por Ananias, um discípulo cristão, que também o batizou. A partir de então, Saulo adotou o nome Paulo e começou sua missão como apóstolo de Cristo. Após sua conversão, Paulo passou vários anos se preparando espiritualmente antes de iniciar sua missão pública. Ele entendeu que sua vocação era levar o Evangelho aos gentios, cumprindo o mandato de Cristo de proclamar a mensagem de salvação a todas as nações. Sua pregação era marcada por uma profunda compreensão teológica e uma paixão incansável por levar Cristo às pessoas. Paulo realizou várias viagens missionárias, pregando em cidades importantes como Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica e Roma. Ele fundou diversas comunidades cristãs e manteve contato com elas por meio de cartas, conhecidas como epístolas. Essas cartas, incluídas no Novo Testamento, contém ensinamentos fundamentais sobre a fé cristã, a vida em comunidade e a moralidade. A missão de São Paulo não foi fácil. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, apedrejamentos e muitas outras dificuldades. Em suas epístolas, ele descreve as adversidades que suportou por amor a Cristo, incluindo trabalhos, prisões, açoites e perigos de morte. Apesar disso, Paulo nunca perdeu sua fé nem sua determinação em proclamar o Evangelho. Em uma de suas viagens missionárias, ele foi preso em Jerusalém, como cidadão romano, apelou ao imperador para ser julgado em Roma. Durante essa viagem, sofreu um naufrágio, mas continuou sua missão de evangelizar mesmo na adversidade. Finalmente, chegou a Roma, onde continuou pregando, mesmo sob custódia. São Paulo é conhecido por sua rica teologia, que influenciou profundamente a doutrina cristã. Ele destacou a centralidade de Cristo como Salvador e Redentor, enfatizando que a salvação é um dom gratuito recebido pela fé. Entre os temas centrais de seus escritos estão: justificação pela fé. Paulo ensinava que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. A graça de Deus. Ele destacou o papel da graça divina, que transforma e capacita os fiéis a viverem segundo a vontade de Deus. A Igreja como corpo de Cristo. Paulo apresentou a Igreja como um corpo unido, em que Cristo é a cabeça e os fiéis são os membros. O amor cristão. Em sua famosa passagem em 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor como a maior das virtudes, que deve guiar todas as ações dos cristãos. São Paulo, utilizado em Roma durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Por ser cidadão romano, foi condenado à decapitação, uma forma de execução menos cruel em comparação à crucificação.
Seu túmulo está na Basílica de São Paulo fora dos muros, em Roma, que é um dos grandes centros de peregrinação cristã. O legado de São Paulo é imenso. Ele é considerado um dos maiores evangelizadores da história e um pilar da Igreja. Suas cartas continuam a inspirar e a orientar os cristãos em sua caminhada de fé, destacando a importância de viver em comunhão com Cristo e com os irmãos. Celebrado em 29 de junho, junto com São Pedro, destacando a importância de ambos como pilares da Igreja. Ele é venerado como o padroeiro dos missionários, teólogos e escritores. A vida de São Paulo é um exemplo de como a graça de Deus pode transformar até mesmo o mais endurecido dos corações. Sua conversão, seu zelo missionário e sua total entrega a Cristo são um convite para que todos os cristãos se deixem transformar pelo amor de Deus e se tornem testemunhas vivas do Evangelho no mundo. Que São Paulo inspire cada um de nós a proclamar com coragem: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nos guie ao bom combate.